Voltamos então com o segundo bloco do Diversidades de hoje, o último programa do ano. Agradeço a quem segue, a quem acompanha, a quem curte, né? Isso é muito interessante, muito importante. E o programa Diversidades, quanto a RDK, trazem um panorama aqui das notícias de Arroio do Meio, Capitão Travesseiro, e das notícias do mundo também, porque a RDK, como diz o meu diretor Elton de Andrade, ela é do mundo, né? Então estamos aqui com o prefeito de Arroio do Meio, Sidnei Ecker, e agora nós vamos falar sobre grandes conquistas, Sidnei, que aconteceram na área da saúde, né? E conquistas, e temos projetos para o ano que vem, com a vinda da SAMU, né? Mas o que impactou certamente a área da saúde foi a conquista e a efetivação da UTI aqui em Arroio do Meio. Nos fale um pouquinho sobre os avanços dessa área. Olha, na vida pública a gente precisa fazer escolhas. E eu sempre deixo muito bem claro que a escolha são as pessoas, são as famílias. Quando a pessoa acorda de manhã e está bem de saúde, quando a sua família está bem de saúde, o nosso dia já começa bem. Então, saúde e educação sempre tem que ser prioridades. E na área da saúde aqui a gente precisa lembrar, ser justo e ser grato, que todos os prefeitos municipais, todos os gestores de Arroio do Meio sempre foram muito cuidadosos com a área da saúde. Me lembro lá atrás, né, quando Paulo Bax era prefeito, né, começaram as feiras de saúde, os grupos de idosos, né? Então e eram outros tempos, né? Lá do Paulo Steiner, do Roger, quando o município já tinha, acho que era o terceiro melhor em saúde no estado. Então a nossa história é longa em boa saúde. E claro que a gente precisa dar continuidade, né? De cada R$100 que entram nos cofres públicos, R$28 são destinados à área da saúde. Então nós temos aí também, infelizmente, mas para o futuro, felizmente, pelas catástrofes, pelas enchentes, a gente hoje está com 4 postos de saúde em construção, né? Na Barra da Forqueta, na Medianeira, na Dona Rita e em Palmas. 2 são provenientes de questões de enchente e 2, né, por real necessidade. A Barra da Forqueta já merecia isso há muitos anos. E Dom Pedro e Dona Rita pelo crescimento populacional também. Então, acho que só nesta área, uma boa caminhada. Uma outra necessidade que se tinha, que na época da campanha muito foi falado, que em 2023 as mulheres de Arroio do Meio perderam o direito de fazer as suas mamografias aqui no município e tinha que ir para outra cidade. E muitos deixaram de fazer por causa disso. Então voltamos, né, com as mamografias aqui para o município e a questão da UTI que está em funcionamento, mas eu sempre ressalto, né, que a UTI ainda não está 100% consolidada, porque nós temos uma grande missão, ainda que é conseguir que o governo federal faça a sua parte e destine o seu valor para a UTI, porque só o hospital, o estado e o município não vão acabar dando conta desse recado. Então, eu sempre deixo essa intervenção no ar. E também o avanço na questão de um posto, uma unidade do SAMU aqui no município, né? Já temos uma ARS, agora nos últimos dias, no ano, a gente vê no país todo, no estado, na região, o número de acidentes que está acontecendo, né? Parece que cada vez as pessoas, sei lá o que está acontecendo, mas não tem mais medo do perigo, né? Então, a unidade do SAMU também vai ser muito importante. Então, esse cuidado, a gente tem a Simone, a gente contratou uma profissional especialmente para cuidar da saúde preventiva, com novos projetos, novos planos, o Saúde Mais Perto de você, com a Rosineia, com a doutora, que fazem as visitas em casa. E é tão bom quando a gente tem uma equipe comprometida, né? Ontem de manhã um cidadão me chamou falando das
questões do pai dele, uma série de dificuldades que tinha, e no mesmo dia a equipe foi lá na casa, fez o atendimento. Então acho que isso é uma diferença que a gente tem na saúde há 8,5, é uma progressão de muitos anos, um crescimento, e a questão do plantão, do hospital, também o PA que funciona. Só para ter um exemplo, agora sexta-feira passada, no ponto facultativo do município, no PA foram realizados 100 atendimentos ali, né? Bastante. Bastante. E na parte da manhã tinha pediatra, então um atendimento muito grande também. Então, saúde é sempre uma prioridade, é um cuidado que a gente procura ter. Falas que eu faço nos bairros no interior, em muitas oportunidades, dizer que uma melhoria numa estrada, que a abertura de uma valeta, que uma parada de ônibus, dá para fazer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, né? Mas quando se precisa de uma consulta médica para uma criança, para um idoso, precisa desse atendimento da equipe de enfermagem, ele é para hoje, esse não pode esperar. E são as escolhas que a gente, como gestor público, precisa fazer. Tem que fazer, né? E o prefeito, quando, na tua gestão anterior, tu tinhas muito presente e continua presente essa fala de cuidar das pessoas, né? E é isso que se faz quando tu lista esse monte de atividades, essa série de ações que se faz em termos de saúde. Mas ontem à noite, como eu estava contando no princípio do programa, estávamos em outra ação, em outra área, né? Na área da educação, onde assinamos, o prefeito e mais o consultor lá de uma empresa de Encantado, assinou-se o contrato de início de obras, né, para ampliação na Escola de São Caetano. E é isso que fazes novamente, o cuidado com as pessoas, né? Nessa área da educação, como foi o ano? Em 2011, a gente começou o projeto do turno integral da Escola Bela Vista. E a gente tinha crianças até os 9, 10 anos de idade em turno integral em muitas escolas no final de 2016. E nos últimos 8 anos isso teve uma decrescente. Hoje a gente está com dificuldade de ter crianças com 7, 8 anos no turno integral. Então, de novo, essa é uma grande preocupação que a gente tem. E por isso desse trabalho de ampliação nas escolas, mas principalmente no período eleitoral do ano passado, a gente dialoga com a comunidade escolar, com os pais, com os professores, direções de escola, a gente percebia que existia uma certa falta de motivação. E a primeira coisa que eu procurei fazer foi contratar, eu já tinha esse projeto pronto, de uma consultoria, Paulo Arden, que é um especialista renomado, trabalha em diversos municípios, inclusive Encantado já tinha trabalho nesse sentido, de vir aqui trabalhar com a nova equipe da Secretaria de Educação para fazer um diagnóstico até o final do ano de como está a educação. E foi feita pesquisa com mais de 300 professores de o que precisaria mudar e melhorar. Então hoje nós temos esse diagnóstico pronto, são 6, 7 itens que nós precisamos trabalhar. Hoje a equipe da educação, os professores, direções de escolas, todos sabem que a Arroio do Meio tem um foco para trabalhar nos próximos anos na educação do município. Tem um norte, né? Tem que ter um norte, né? E dentro disso, né, dentro dessa... ontem à noite a gente estava falando de paredes, a gente estava falando de material, ali na Dona Rita também, mas a gente também precisa entrar para dentro da sala de aula, né? E a gente, o pilar básico que nós temos que enfrentar agora é a conectividade nas escolas. Nós estamos na era moderna, nós estamos na era da tecnologia, então como é que os professores vão evoluir no ensino aos alunos se muitas escolas hoje ainda têm uma dificuldade de ter internet? Então, é uma das metas. Quando a gente fala em educação infantil, as profissionais tinham demandas na questão de férias, que elas não estavam satisfeitas
da maneira que as férias foram conduzidas nos últimos 4 anos. A gente fez um Mudou, né? acerto e mudou. E uma outra questão de reposição salarial também que está definido para os 4 anos, um percentual anual, para a gente ter uma melhora de salário para essas profissionais. Mas também, em contrapartida, anos atrás, né, quando foram colocadas as televisões, as telas, né, nas salas de aulas, foi um avanço tecnológico. Mas isso desencadeou um processo de anestesia às crianças, onde tu deixa as crianças 2, 3 horas de manhã e de tarde na frente de uma tela de televisão. E nós precisamos voltar de novo a fazer as crianças interagir, brincar. Então nós precisamos ter brinquedos diferenciados que façam o aprendizado das crianças. As crianças precisam voltar para o pátio, para a brincadeira e muito menos tela. E também no turno integral, a gente está tratando um projeto agora para a gente ter uma escola com experiência, agora para o ano de 2026, com 100% dos alunos em turno integral. Interessante isso. E isso dando certo, a gente começa a replicar isso para outras escolas também. Eu acho que... E tu já pode dizer qual é a escola, não? Preferes não? A gente vai fazer isso, tem algumas coisas para ser ajustadas, os bastidores ainda, mas a gente espera lá em fevereiro, em março, fazer esse anúncio para a comunidade, né? Ótimo. Porque não é só para aquela escola, mas é para dar uma esperança para a comunidade como um todo, que é possível. Sim, que o seu projeto seja efetivo, porque né? não adianta também a gente ter um turno integral, onde as crianças vão meio-dia na aula e meio-dia num depósito. Não é isso que se quer. Precisa ter um projeto. Exato. E a gente está buscando um instituto de fora, que tem expertise nessa área, que vem com a sua expertise, que é aplicada já em diversos municípios gaúchos, inclusive Porto Alegre, para aplicar essa expertise em uma escola nossa. Esse projeto dando certo, só para ter uma ideia, vai ter, acho que são 8 ou 10 profissionais novos na dia 8h30 que vão ser contratados para este turno oposto. Então vai ter, onde vai ter coordenação pedagógica, onde vai ter auxiliar administrativo, onde vai ter professora e auxiliar de professora, né? Então é um projeto todo diferente, todo pensado para o turno oposto. Isso dando certo, a gente começa a replicar para as demais escolas também. E isso que a gente fez ontem à noite, a gente na semana passada fez lá na Dona Rita, que é a voltar a investir em salas de aula, né? A Escola São Caetano são 550 alunos, onde faltam banheiros para os professores faltam. Sim. Né? Então a gente vai conseguir com isso dar uma maior qualidade para a escola como um todo, assim como na Dona Rita, uma escola que já faz muitos anos, que chove, não é cercada, precisa de ampliação, é outro trabalho que está sendo executado. Estamos fazendo também a reforma, as melhorias no ginásio cinquentenário da Bela Vista, que a escola nem podia mais ocupar, de tão precário que estava. Então, para a escola poder voltar a ocupar aquele espaço também, e para ele também ser um espaço comunitário para a comunidade. Boas notícias, né? Várias coisas boas que aconteceram nesse ano e que agora chegam até você através dos canais da RBK, do programa Diversidades. E lembrando sempre que o nosso patrocínio aqui em Arroio do Meio é da Seleto Mercado, aqui no coração da cidade, bem pertinho de você. Voltamos para o terceiro bloco.